Olá, neste vídeo eu vou te mostrar os padrões de vela, ou padrões de candlestick mais relevantes e mais usados. Mostrarei os diferentes elementos, o porquê de que é tão importante que você saiba isso, e como usar para favorecê-lo em sua jornada de trading. Vamos lá! Padrão de vela, ou padrão de candlestick, é uma técnica utilizada no mercado financeiro para analisar o comportamento do preço de um ativo. Esse método se baseia em observar a formação de padrões gráficos a partir da representação do movimento do preço em um gráfico de velas. Cada vela representa um período de tempo específico, que pode ser de minutos, horas, dias ou semanas, e apresenta informações sobre o comportamento do preço em determinado período. As cores das velas indicam se o preço do ativo subiu ou desceu nesse período. Os padrões de velas são identificados por meio da análise das velas individuais e das relações entre elas, e podem indicar pontos de reversão ou continuação de tendências de alta ou baixa do preço do ativo. Há diversos padrões de velas, como o doji, martelo, estrela da manhã, entre outros, cada um com características específicas e que podem indicar diferentes sinais para o trader. Saber identificar e interpretar padrões de velas é importante para um trader, porque esses padrões podem fornecer informações valiosas sobre o comportamento do preço de um ativo, e ajudar a tomar decisões de negociação mais informadas. Por exemplo, um padrão de velas pode indicar uma reversão de tendência de alta ou baixa, uma consolidação de preços, ou uma continuação de uma tendência existente. Isso pode ajudar o trader a identificar pontos de entrada e saída de negociações, definir níveis de stop loss e take profit, e gerenciar o risco de suas operações. Além disso, também podem ser usados em conjunto com outras técnicas de análise técnica e fundamental, como indicadores técnicos e análise de volume, para ajudar a confirmar ou refutar uma hipótese de negociação. Agora que você sabe a importância, vamos começar as explicações. Doji. Doji é um padrão de vela que indica indecisão no mercado financeiro. Esse padrão é caracterizado pela proximidade entre os preços de abertura e fechamento de uma vela, além de apresentar sombras longas e um corpo muito pequeno ou inexistente. Existem 4 tipos comuns de doji. Doji estrela, que é identificada por ter sombras curtas e um corpo muito pequeno. Doji de pernas longas, que é similar a doji estrela, porém com sombras mais longas. Doji libélula. Tem uma sombra inferior muito longa, e nenhuma ou quase nenhuma sombra superior, indicando a dominância dos compradores. Quando um doji libélula aparece no final de uma tendência de baixa, pode ser um sinal de que a tendência irá se reverter e o mercado pode subir. Por fim, o doji lápide. Tem uma sombra superior muito longa e nenhuma, ou quase nenhuma sombra inferior, indicando a dominância dos vendedores. Quando um doji lápide aparece no final de uma tendência de alta, pode ser um sinal de que a tendência irá se reverter e o mercado pode cair. Hammer. O padrão Hammer é formado por um corpo pequeno e uma sombra inferior longa. A sombra inferior é pelo menos 2 vezes maior do que o corpo. O preço de fechamento pode estar acima ou abaixo do preço de abertura, mostrando uma vela verde ou vermelha. As velas Hammer são frequentemente vistas após uma queda no preço ou tendência de baixa, onde os compradores dominam o mercado. Quando uma vela Hammer aparece próxima de uma zona de demanda, indica que os preços estão rejeitando os níveis mais baixos, sugerindo que os vendedores estão tentando impulsionar os preços. A sombra longa da vela indica a dominância dos vendedores sobre os compradores, e pode ser um sinal de reversão de preços para uma tendência de alta. Para aproveitar esta oportunidade, é possível realizar uma entrada de compra no preço acima da alta do Hammer, e definir um stop loss abaixo do ponto mais baixo da vela, ou abaixo do nível de suporte mais próximo. E o nível de resistência mais próximo pode ser definido como o preço-alvo. Estrela cadente. Uma estrela cadente é uma vela de baixa com uma sombra superior longa, pouca ou nenhuma sombra inferior e um corpo pequeno. Para ser classificada como uma estrela cadente, a vela deve aparecer durante um período de aumento de preços ou tendência de alta. A sombra longa superior indica que os compradores tentaram elevar os preços, mas foram confrontados com grande pressão vendedora, levando os vendedores a recuperar o controle do mercado. A vela que se forma após a estrela cadente confirma a formação da estrela cadente. A próxima vela deve permanecer abaixo da máxima da estrela cadente, em seguida, fechar em baixa.
É possível entrar em uma posição de venda na vela abaixo da estrela cadente e definir o stop loss acima da máxima da vela estrela cadente. A razão risco-retorno deve ser de pelo menos 1,5. Engolfo de alta e engolfo de baixa. É um padrão em que a vela atual envolve completamente a vela anterior, indicando uma possível mudança na direção da tendência. Padrão de engolfo de alta é composto por duas velas. A primeira é uma vela de baixa vermelha, e a segunda é uma vela verde com um corpo grande, que cobre a vela vermelha anterior. A segunda vela é chamada de engolfo, o que implica que os compradores superaram os vendedores, comprando a todos os preços disponíveis, e procurando elevar os preços. Padrões de engolfo de alta geralmente aparecem no final das tendências de baixa. É um sinal confiável de que o preço pode se reverter para alta. Também aparecem ocasionalmente em tendências de alta, sinalizando que o momento de alta continuará. Um padrão de engolfo de baixa é um padrão de velas formado por duas velas. A primeira vela é uma vela de alta, verde, e a segunda é uma vela de baixa, vermelha, que é maior e cobre completamente o corpo da primeira vela. Isso implica que os vendedores estão dominando o mercado e estão procurando empurrar os preços para baixo. O padrão de engolfo de baixa é geralmente visto no final de uma tendência de alta, sugerindo que a tendência pode estar revertendo para uma tendência de baixa. Podemos aproveitar esse padrão para entrar em uma posição de venda no fechamento da vela vermelha. Botar o stop loss na alta da mesma vela. E o risco razão de pelo menos 1,5. 3 soldados brancos. O padrão de 3 soldados brancos é composto por 3 velas verdes seguidas. As aberturas e fechamentos de cada vela devem ser maiores do que os das velas anteriores. O preço de fechamento de cada vela deve ser próximo do preço mais alto, o que significa que a sombra de cada vela é muito pequena ou não existente. O padrão de 3 soldados brancos geralmente aparece quando o preço já está em uma tendência de alta, o que representa a continuação da tendência de alta. Também aparece no final de uma tendência de baixa e sinaliza uma potencial reversão de alta. É um forte impulso de alta dos preços após uma longa tendência de baixa. Esse padrão é um sinal muito bom para um forte momento de alta. 3 corvos negros. O padrão de 3 corvos negros consiste em 3 velas de baixa, vermelhas, seguidas. A segunda vela tem o preço de abertura dentro da primeira vela, com pouca ou nenhuma sombra. A terceira vela tem o preço de abertura dentro da segunda vela. O preço de fechamento de cada vela está próximo do preço mais baixo. O padrão de 3 corvos negros geralmente aparece no final de uma tendência de alta, e alerta os traders que uma tendência de baixa está prestes a acontecer. Esse padrão é um sinal muito bom de tendência de baixa forte. O padrão também pode se formar durante uma tendência de baixa existente, indicando a continuação da tendência. Para aproveitar esse padrão, podemos entrar com uma posição de venda abaixo do preço mais baixo da terceira vela, e colocar o stop loss acima do preço mais alto da primeira vela do padrão. A relação de risco-retorno pode ser definida como 1,5. Estrela da manhã. O padrão Estrela da manhã consiste em 3 velas. A primeira vela é uma forte vela de baixa, vermelha, a segunda é uma vela bem pequena comparada às outras duas. A cor dessa vela não importa. A terceira é uma vela de alta, verde, com um comprimento de 50% ou mais comparado com a primeira vela, sinalizando a diminuição da pressão dos vendedores e o retorno dos compradores ao mercado. Existem diferentes variantes da Estrela da Manhã, como Estrela Doji, Pin Bar e Bebê Abandonado, que também são padrões de velas. Esse padrão geralmente aparece no final de uma tendência de baixa e sinaliza uma potencial reversão de preços para alta, funcionando melhor quando formado perto de uma zona de suporte. Para aproveitar esse padrão, podemos entrar em uma posição de compra no fechamento da terceira vela, a vela verde. Botamos o stop loss logo abaixo do nível de suporte, e a razão risco-retorno pelo menos 1,5. Neste vídeo eu te expliquei como identificar alguns dos padrões de velas mais comuns e lucrar com suas negociações no mercado financeiro. Como reconhecer os sinais de reversão de tendência e como se preparar para aproveitar as oportunidades de alta e baixa. Assim você pode se tornar um trader mais confiante e rentável.
Se você gostou deste tipo de vídeo, e quer uma parte 2 em que eu explique mais tipos de padrões de velas, me avise nos comentários. Espero ter ajudado, obrigado e bom trading!